Olá, olá, meus irmãos, a graça e a paz esteja com você. Que alegria podermos estar juntos mais uma vez aqui. Que Deus possa te abençoar abundantemente, você, a sua casa, fazendo prosperar tudo quanto você colocar as mãos para realizar. Bem-vindo ao meu canal e eu quero pedir a você que não é inscrito no canal ainda que faça sua inscrição, meu querido, para que tenhamos condição de alcançar mais pessoas. A você que já é inscrito, meu muito obrigado. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3 deste terceiro trimestre de 2020, uma vinhetinha rapidinho e eu continuo com você na sequência. O despertamento renova o altar é o tema desta terceira lição. O texto áureo está no primeiro livro dos Reis, capítulo 18 e o versículo 30. Vamos lá conferir o que diz o texto? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Uma frase interessante da verdade prática desta lição é que o inimigo jamais conseguirá derrotar aquele que mantém o seu altar constantemente renovado pelo Espírito. E isto é um fato, por isso é preciso a cada dia buscar renovo espiritual. Renovar significa refazer, se reerguer, manifestar-se com novidade. A leitura bíblica em classe desta lição, a recomendação é Esdras capítulo 3, versículos 2 a 5 e também versículos 10 a 13 é o texto que nós estaremos trabalhando nesta lição. O objetivo geral da lição é identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual. Nós vamos ver aqui na lição que existe um despertamento real, verdadeiro, e existe também um aparente despertamento, com algumas características até parecidas, similares, que chegam a ser confundidas, mas nós vamos perceber aqui a grande diferença daquilo que é verdadeiro e daquilo que é imitação. A conquista da terra de Israel não foi uma tarefa fácil. Além da incompreensão dos povos vizinhos, os líderes judaicos enfrentaram a descrença do povo. Como agir numa hora tão difícil assim, onde a falta de fé opera de maneira assustadoramente? É preciso confiar nas providências de Deus, erguendo o altar e oferecendo sacrifícios de acordo com aquilo que ele havia decretado na lei. Às vezes nós também nos encontramos nessas mesmas condições. Há dificuldades por todos os lados, problemas a serem enfrentados e muitas tribulações, angústias no tempo presente. É por isso que precisamos nos renovar, buscar ao Senhor, renovar a nossa fé, buscar a cada dia um despertamento espiritual para que não venhamos cair no desânimo. Podemos estar até cansados com as nossas lutas e com as nossas batalhas, como foi o caso dos 300 homens que estavam ajudando a Gideão naquela luta tão terrível contra os midianitas. Cansados sim, porém desanimados jamais. Precisamos prosseguir, ir avante. O que nós estaremos estudando nesta lição nos faz entender que sobre o que de fato caracteriza o verdadeiro despertamento. Isso trata-se da necessidade que nós precisamos passar e sentir e viver, estar cada vez mais perto de Deus. Isso com certeza é uma necessidade diária. O primeiro ponto da lição, o despertamento conduz o homem ao altar. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar proporcionava. Preste atenção numa coisa: o propósito que traziam no coração ao retornarem do cativeiro precisava ser muito firme, muito forte, porque estavam rodeados de inimigos por todos os lados. Olha aqui, Esdras capítulo 3 e o versículo também 3 diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. A vizinhança estava oprimindo eles, a vizinhança estava perseguindo, atribulando eles, o terror estava por perto. Por isso o povo sentia que precisava mesmo do acesso urgente
a Deus através do altar. Olha o que Êxodo capítulo 29, 43, o texto diz: este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Isso aqui é uma palavra de Deus ao povo, dizendo que através do altar, através do holocausto, ele estaria encontrando o povo e falaria com o seu povo através disso. Então, a maioria das pessoas hoje tem um entendimento diferente do que era o altar no texto bíblico. O conceito normal das pessoas hoje é algo totalmente genérico do que é o altar do ponto de vista bíblico, principalmente do Antigo Testamento. A ideia atual é de que o altar é parte de um templo, de uma catedral, de uma mesquita, de uma sinagoga, reservada a pastores, sacerdotes, rabinos, líderes religiosos. A palavra de Deus diz que o altar no Antigo Testamento era um lugar construído para que nele fosse oferecido holocausto e sacrifícios de animais. É bem diferente do conceito que temos hoje na nova aliança, certo? Então, é do altar que emana a palavra de Deus para o seu povo. Era através do altar, com os sacrifícios de animais, que Deus se manifestava. Hoje, Deus também continua se manifestando no altar através da sua palavra que ali é ministrada. Também, onde quer que você ler a palavra de Deus, Deus vai estar falando com você, não necessariamente apenas em cima do altar. E é lógico que isso aqui que eu estou dizendo, eu não estou de maneira nenhuma menosprezando a questão do altar. Eu só estou dizendo que o véu do templo se rasgou e agora nós temos livre acesso ao trono da graça, livre acesso à presença de Deus. Através da sua palavra nós conhecemos ao Senhor, podemos viver experiências extraordinárias com Ele, lendo a sua palavra. Os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar, então. Aí nós vamos voltar um pouco no Antigo Testamento ainda, no confronto entre Elias e os profetas de Baal, que foi até parte do texto aqui que eu citei agora há pouco aqui do texto áureo, onde o profeta Elias, naquele desafio com os profetas de Baal, teve então a iniciativa. Antes de tudo, antes de clamar ao Senhor, antes de tudo, Elias mandou reparar o altar que estava quebrado e estava desarrumado, desconcertado. Ainda no tempo do rei Ezequias, que foi um rei piedoso aqui, que no sentido de ter buscado ao Senhor, de ter servido ao Senhor, quando ele assumiu o trono de Judá, ele mandou purificar o templo, tirar toda a imundícia que estava lá, purificar o altar de holocausto que havia sido substituído por outra coisa, aos moldes aí de um modelo copiado de Damasco pelo seu antecessor, o rei Acaz. Ezequias então mandou que isso fosse consertado e que isso fosse reparado. Quando os judeus voltaram do cativeiro, eles construíram também um altar sobre as antigas bases, de modo como ordenava a lei. Isso você pode ler em Esdras 3:3. E ali passaram então a sacrificar ao Senhor, passaram então a gerar esse despertamento, essa comunhão mais de perto com o Deus Todo-Poderoso. O que você precisa guardar desse tópico 1 desta lição é que todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Por isso que os judeus sentiram a necessidade de ter acesso a Deus através do altar restaurado, altar consertado. Hoje, atualizando a linguagem, o que seria um altar consertado para o nosso tempo? É viver uma vida de acordo que Deus possa manifestar. É viver uma vida de acordo com que Deus possa falar e a pessoa ouvir a sua voz. É viver uma vida de acordo com que Deus possa manifestar a sua presença, a sua glória, agir no meio do seu povo com todas as bênçãos
prometidas à igreja aqui na terra também. Então isso é consertar o altar, é viver o altar de maneira restaurada. Podemos substituir essa palavra também de restaurar o altar por outras palavras similares, como, por exemplo, viver em santificação, viver em comunhão, viver em perfeita devoção, viver buscando ao Senhor. São palavras sinônimas de altar restaurado. E, de fato, nós precisamos disso. Isso deve ser uma busca diária, contínua da nossa vida, não é verdade? Segundo tópico da lição, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No Antigo Testamento, o altar era um ponto central do culto a Deus. Agora, no Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Calvário é o grande acontecimento para o qual o altar estava apontando profeticamente. Então, no Antigo Testamento, as pessoas sacrificavam os animais sabendo que um dia viria um sacrifício por um homem perfeito e que nunca mais precisaria realizar sacrifícios de animais. Esse homem perfeito, então, iria cumprir de uma vez por todas a necessidade de derramamento de sangue. Ele iria derramar o seu sangue inocente de uma vez por toda, de maneira perfeita. No Antigo Testamento, as pessoas ofereciam isso crendo que esse Redentor viria. Hoje nós servimos a Jesus crendo pela palavra de Deus, crendo também com as comprovações da história e de tudo mais, a manifestação dele na sua igreja, de que ele veio, cumpriu cabalmente o sacrifício que ele precisava realizar e hoje temos livres acesso ao seu trono da glória, ao seu trono da graça e temos condição de viver com nossa vida como um altar reparado onde ele pode manifestar continuamente a sua presença. Nós percebemos a manifestação da Trindade em todos os sentidos na obra expiatória de Jesus, na obra substitutiva de Jesus, na obra redentora dele. Primeiro foi do Pai, o Deus Pai, onde ele perfeitamente, antes mesmo da fundação do mundo, planejou a obra redentora com o sacrifício de seu Filho. Querido, Deus não foi apanhado de surpresa com o pecado do homem, não, senhor. Deus não foi apanhado de surpresa. O texto diz que houve um plano antes mesmo da fundação do mundo. Deus sabia de tudo o que iria acontecer. Tem horas que a gente ouve cada coisa, né? Eu ouvi há um tempo atrás alguém pregando e na mensagem do sujeito ele não falou com todas as letras, mas basicamente ficou isso assim bem explícito na sua fala, de que quase houve uma discussão entre as pessoas da Trindade para resolver quem é que iria morrer na cruz, quem é que iria vir aqui na terra. Isso é um total descabimento, não existe um negócio desse, não. Isso é algo totalmente ilógico, porque biblicamente falando, houve o plano do Pai, houve um consenso imediato do Filho para que isso acontecesse. Não houve nenhuma forçação de barra, houve um plano em conjunto para que isso viesse a acontecer na prática. Tanto é que outra pessoa que trabalhou ativamente no plano aqui foi a questão do Filho, que ele entregou a si mesmo como oferta e sacrifício. Ele tanto foi a oferta como foi o oficiante da oferta, ele foi o sacerdote também. Então nós temos também o papel do Filho que carregou o pecado, que levou o peso dessa transgressão da humanidade sobre os seus ombros. Por fim, o Espírito Santo que ajudou a Jesus a vencer todos os obstáculos que se levantava contra ele até chegar o momento certo da sua morte. Jesus não morreu nem antes e nem depois do tempo, ele morreu no momento certo, tanto é que ele fugiu muitas outras vezes para não ser morto, ainda mesmo quando criança. O seu pai e sua mãe o carregou para o Egito, fugindo, né, de toda aquela matança dos primogênitos que teve, e depois ele fugiu outras vezes, não é? E a gente percebe que em um determinado momento agora ele se entrega, né? Se entrega para que acontecesse tudo conforme havia sido
planejado. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus sobre a cruz. O Espírito quer iluminar o entendimento dos homens para que esta realidade seja entendida. O Espírito revela isso conforme a fala de Paulo aos Efésios, capítulo 1 e o versículo de número 7, iluminando os olhos do nosso entendimento para que saibamos aí a grandeza do que ele fez por nós e a grandeza da sua ressurreição dentre os mortos. O Espírito Santo ainda ensina a profundidade da vergonha que Jesus enfrentou na cruz por mim e por você. Imagina o peso das nossas transgressões sendo colocado sobre os ombros de Jesus, Jesus passando toda aquela vergonha, um verdadeiro vitupério, uma verdadeira afronta, sendo inocente, não tendo jamais cometido pecado. Ele levou tudo isso por causa de nós. O Espírito Santo quer ensinar isso ao nosso coração. O Espírito Santo também explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz. Isso é despertamento. Deus confirmou a palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo, conforme você pode ler em Mateus capítulo 27 e o versículo 51, mostrando à humanidade um novo e vivo caminho que havia agora sido aberto, sendo possível aos homens. Ei, querido, o nosso caminho está aberto, livre, até o trono de Deus. Não precisa passar por mais ninguém, não existe mais intermediários, existe apenas um caminho, um intermediário, chama-se Jesus, e esse caminho de passagem está totalmente aberto para que possamos passar por ele. Por meio dessa vitória de Jesus sobre a cruz, os principados e potestades malignas foram derrotados e Jesus triunfou sobre eles na sua morte. Não foi comemoração não, como muita gente acha que o diabo ficou comemorando a morte de Jesus. Não teve nada disso. O que você precisa guardar desse tópico 3 aqui é que no Novo Testamento Jesus tornou o centro da nossa comunhão com Deus através daquilo que ele fez da sua morte na cruz do Calvário. Terceiro e último tópico para fechar aqui o nosso assunto: precisamos tomar cuidado com as imitações que tentam fugir da cruz de Cristo, as imitações que são apenas movimentos, mas sequer menciona o sacrifício de Jesus, sequer faz menção do amor de Jesus, sequer faz menção, às vezes, da palavra de Deus. São apenas movimentos. Alguns dizem que nem todos os despertamentos ou movimentos que existem hoje têm características que são mencionadas na palavra de Deus e mencionadas aqui na lição, como nós já falamos. E isso é verdade. Agora veja que ponto que nós chegamos, é que existem movimentos por aí que levam plateias ao riso, a choro, a júbilo, a saltos, né, a pulos, né? E na verdade não são despertamentos espirituais, porque quando terminam esses movimentos, quando terminam essas apresentações, as pessoas voltam para suas rotinas de vida miseravelmente entregues ao pecado. É isso mesmo que acontece. E é lamentável quando a gente vê que algumas reuniões, né, tidas aí como eventos evangélicos, como congressos e por aí vai, cultos, em que, na verdade, não se passa de show, simplesmente para alegrar. Eu não tenho aqui problema nenhum com questão de show, tá certo? Só que nós precisamos aqui entender o que é que a palavra de Deus nos ensina. Existem apresentações de cantores aí que são verdadeiros espetáculos, que são shows, e quando acontece isso, há a manifestação do poder de Deus. O que eu estou dizendo aqui é que existem shows, apresentações, espetáculos em que são meramente apresentações carnais. A minha questão aqui não é sobre a questão do show em si, mas como, por exemplo, quando você percebe que a plateia não está nem aí para a manifestação da glória de Deus. É um fato, por exemplo,
quando acontece muito atualmente, não é? Em que, por exemplo, um cantor famoso, ele tem que se apresentar por último no culto, porque senão as pessoas não ficam para ouvir a palavra. Eu já ministrei em eventos assim, em que eu fui o primeiro a pregar, o que não tem problema nenhum em pregar primeiro, pregar por último, pregar no meio do culto, isso não é o problema. A questão é que, normalmente, as liturgias dos nossos cultos aqui, principalmente na nossa cultura brasileira, a liturgia normal do culto é que os cânticos acontecem primeiro e depois é que vem a exposição da palavra. Mas ultimamente, em alguns eventos que aconteceram aí, né, e que acontecem ainda, não agora porque nós estamos num momento de pandemia, né, mas os grandes eventos aí, eu repito, eu já ministrei em alguns desse tipo, em que a gente que é pregador e não é nacionalmente ou mundialmente conhecido como muitos cantores ou até muitos outros pregadores, são obrigados a ministrarem primeiro, porque senão o cantor vai cantar primeiro e depois a palavra vai ser esquecida, a maioria vai embora depois da apresentação do cantor. Isso é lamentável e, na verdade, são imitações de reuniões evangélicas, são imitações de reuniões cristocêntricas em que, na verdade, Cristo não está sendo reverenciado de fato como gostaria. A palavra de Deus, ela precisa ser prioridade. Amamos a música, amamos os espetáculos, amamos uma coisa muito bem feita, não é uma orquestra cantando, amamos, tem muitos cantores hoje que se apresentam de maneira extraordinária, isto é fenomenal, mas a palavra de Deus precisa estar acima de tudo isso. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar e não prospera. Muitos destes já acabaram. É como uma tartaruga deitada, diz o autor, coloca aqui na lição. Eu fico pensando como é que vai ter gente que vai ministrar essa lição aí, não é? Na igreja. É como uma tartaruga deitada de costas, movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e tenhamos condição de viver um verdadeiro despertamento espiritual e possamos andar na sua presença todos os dias. Deus te abençoe, meu querido. Obrigado por você estar aqui. Compartilhe os meus vídeos. Fique na paz de Cristo e até o nosso próximo encontro. Um abraço.